Fala galera, esse é mais um Papo de Fé e Vida e eu já quero pedir a você para curtir, deixar o seu like, compartilhar, chamar aí outras pessoas para assistir 7h59 todas as manhãs, se inscreve no canal, esse é o nosso Papo de Fé e Vida. E hoje eu quero falar com você a respeito de uma perspectiva de fé. Meu nome é Rafael Augusto e eu quero compartilhar com você essa ideia que mexeu muito com o meu coração e eu quero que toque o seu coração também. Imagine que hoje é sexta-feira, véspera de carnaval, e você achou na rua um bilhete premiado, sei lá, 100 milhões na Loteria Federal. Você achou aquele bilhete premiado, mas quando chega a noite, corre lá o jogo e você descobre que é o mais novo milionário do Brasil. Já pensou nisso? Aí vai chegar sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinzas. Você só vai pegar o dinheiro na quinta-feira. A minha pergunta é: você já se sente um milionário a partir de sexta-feira à noite? Ou você só vai ser milionário na quinta-feira quando pegar o dinheiro? Essa é uma pergunta que pode mexer com a sua cabeça hoje. Porque você pode ficar pensando assim: não, só quando eu tiver o dinheiro na mão. Ou você pode pensar: não, eu vou guardar esse bilhete a 7 chaves. E aí quando chegar quinta-feira, eu corro para a Caixa Econômica e saco esse dinheiro. Como você vai fazer? Como você pensou agora nesse momento? Eu faço essa reflexão para você. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a fé... A gente ouve tanto falar sobre fé e a gente pega ali o que diz no capítulo 11 de Hebreus, quando ele dá uma definição: o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E aí a gente pega a fé como se fosse algo que a gente pudesse usar só para alcançar aquilo que a gente quer. Então, se eu quero um carro, se eu quero uma casa, se eu quero um bom emprego, se eu quero um milagre, se eu quero satisfazer os meus desejos, então eu vou usar a fé. E a fé lá de Hebreus não é para isso. Não é para eu alcançar as coisas que eu quero. Então, para que é a fé? Apesar de Jesus ter trazido a fé numa perspectiva de milagres, e sim, a fé tem a sua potencialização dos milagres, e Jesus ensinou isso fazendo muitos milagres, e ele até chegou a dizer que não houveram lugares que ele não fez milagres porque as pessoas duvidaram, não tiveram fé. Só que a perspectiva da fé como segurança para a nossa vida é o seguinte: o povo de Hebreus estava ali há 70 anos esperando o retorno de Jesus. Jesus havia se manifestado, havia sido batizado, havia feito muitos milagres, havia pregado, curado, libertado, cumpriu o seu propósito. Chegou aos 33 anos, foi à cruz, morreu. Passaram os 3 dias, ele ressuscitou, ele passou mais alguns dias ali no meio dos irmãos e foi assunto aos céus. Em Atos, a Bíblia vai dizer que os irmãos vendiam as suas propriedades e bens e davam aos pés dos apóstolos para que ninguém tivesse falta de nada, em uma atitude de total generosidade, para que todos ficassem juntos, esperando o quê? A volta de Jesus. A volta do Messias. Isso era tão latente para ele que eles faziam isso sem problema nenhum. O que aconteceu, e isso gerou um problema, foi que o tempo foi passando e Jesus ainda não voltou. E aí o escritor da carta de Hebreus escreve aos Hebreus dizendo assim: continuem firmes na fé. E ele fala assim, logo no capítulo 1, logo de bate e volta, ele diz assim, se os profetas falaram, se Moisés falou, se até os anjos falaram, e
e aconteceu o que eles disseram, como não aconteceria o que o próprio Jesus falou? Então, se Jesus falou que vai voltar, esperem, ele vai voltar. E o pessoal ali da igreja dos Hebreus estava em perseguição, estavam sofrendo, estava toda aquela dificuldade. Mas o escritor da carta aos Hebreus disse assim, ó, fiquem firmes, permaneçam firmes na fé, porque sim, ele vai voltar. E aí, a historinha que eu contei no início, a respeito do bilhete premiado, eu queria que você fizesse uma analogia. Porque a fé não é para uma expectativa de futuro, mas a fé é para uma perspectiva de presente. A fé não é para que eu consiga algo, mas a fé é para que, tendo recebido a salvação, mesmo em face das circunstâncias, eu permaneça firme. A fé é como esse bilhete premiado, que eu guardo as 7 chaves, porque é com ele que eu vou conseguir entrar ou alcançar aquilo que me foi dedicado lá atrás. A fé é aquilo que eu guardo. Por isso que Paulo diz assim, quando ele está lá em Timóteo, quando ele está escrevendo a Timóteo, em face da morte, ele diz assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira e ao final de tudo guardei a fé. Por quê? Porque muitas vezes o próprio apóstolo Paulo precisou dizer, guardem a fé, porque é pela fé, o justo viverá pela fé, não na expectativa de alcançar algo, mas na perspectiva de quem já recebeu e precisa, mesmo em face das circunstâncias, desfrutar. A vida é para a gente desfrutar. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. E o reino de Deus foi estabelecido a partir de Jesus, quando ele disse assim, o reino de Deus está no meio de vós. Então, quem recebeu por fé a Jesus, está olhando para Jesus e mesmo em face das circunstâncias mais difíceis, está firme na fé. Por isso não é papo de coach, isso é papo de fé sendo gerada e vida sendo transformada. É sobre isso que eu quero falar com você. Porque muitas vezes você está indo para o culto de oração na expectativa de que por fé você alcance algo. E aí, a perspectiva da fé é que eu vá para o culto de oração para saber o que Deus quer, que eu queira, para que quando eu quiser o que Ele quer, as coisas aconteçam. Deu para entender? Quando eu vou para o culto de oração, não é para levar uma demanda, mas é para ser a solução. Eu preciso ir para o culto, para a igreja, para o ambiente dos irmãos, para ser a solução. Porque as demandas, a gente acha ou espera que o mundo tenha. E mesmo em face das nossas circunstâncias pessoais, nós precisamos confiar no Senhor. Nós compartilhamos das nossas dificuldades com os irmãos, mas nós precisamos ser solução. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós precisamos deixar de ser demanda e começar a ser solução. Porque quando o Brasil olhar para o corpo de Cristo, quando o mundo olhar para o corpo de Cristo e ver no corpo de Cristo a igreja, e ver no corpo de Cristo a igreja, a solução, ela saberá quem Deus é. Então, viva por fé na perspectiva de presente. É aqui, é agora. Eu vivo justificado pela fé. Eu sou um grande pecador, justificado pela fé, desfrutante da fé, para que lá na frente, lá quando Jesus vier, quando de fato isso acontecer, e ele se manifestar na sua majestade e grande glória, nós possamos dizer para ele: guardei a
fé e entregarmos a Ele a nossa fé e Ele disser assim: entra no gozo do teu Senhor. Isso não é papo de coach, isso é papo de fé sendo gerada e vida sendo transformada. Então o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, que você seja transformado no entendimento para você parar de ser demanda e começar a ser a solução. Solução para os seus vizinhos, para os seus irmãos, solução para as pessoas, porque você tem firme a sua fé em Cristo Jesus. E aí, ela não está numa expectativa de futuro, ela está numa perspectiva de presente, aqui e agora. Para que quando chegar o grande dia, você possa dizer para Deus: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Cristo e que a graça de Jesus toque o seu coração em fé, para que você viva segundo a vontade de Deus. Comece a orar, saber o que Ele quer que você queira, para que quando você quiser o que Ele quer, todas as coisas aconteçam de forma perfeita. Deus abençoe. Não deixe de curtir, deixe o seu like, se inscreva no canal e volta amanhã 7h59 para o nosso Papo de Fé e Vida.